Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, hoje conversando com Vitor Valadares, que é psicólogo com experiência de mais de 15 anos de atuação e também doutorando em psicologia na Universidade de Brasília. Com ele, vamos falar sobre um termo que é muito comum que as pessoas falam, masculinidade tóxica, como é que a construção da figura do masculino, do homem, do macho, como é que muitas vezes isso se converte em violência contra a mulher. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Espaço Cidadão. Eu dou boas-vindas a Vitor, seja aqui bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Robson. Primeiramente, eu agradeço a chance de estar aqui, agradeço a chance de poder compartilhar o que eu estudo, compartilhar um pouco da ciência que a gente faz. Acho que a gente está precisando cada vez mais de debater temas baseado em evidências, baseado em pesquisas, então agradeço muito essa oportunidade. Muito bem, sair do achismo para aquilo que é pesquisado, valorizando a ciência, aquilo que a academia, as universidades estudam, muitas vezes não são tão reconhecidas ou valorizadas como deveriam, E aí a gente fica em meio a debates que são fúteis e no final das contas não se chega a conclusão nenhuma ou se forma muita gente sem um conhecimento verdadeiro, Muitas vezes até gente que se baseia em conteúdo falso. Sim, sim. E vamos agora iniciar com as duas primeiras palavras que eu falei, masculinidade tóxica. O que é isso? Por que as pessoas se referem a esse termo? Esse termo é um termo apropriado, correto? O que você pode dizer a respeito? Pois é, Robson, a masculinidade, o conceito masculinidade tóxica, acho que caiu na graça do público, as pessoas falam sobre, até para fazer, às vezes, uma crítica bem importante sobre masculinidade. No entanto, quando a gente pega em estudos e lê o estudo das masculinidades, a gente não vê que é um conceito próprio dessa área do conhecimento. Então, assim, não tem um conceito de masculinidade tóxica. Esse termo começou a ser usado nos Estados Unidos, mas, enfim, não é um conceito. O que a gente tem enquanto conceito é masculinidades hegemônicas, masculinidades subalternas, masculinidades adoecidas, masculinidades gays, a gente tem vários tipos de masculinidade, mas não tóxicas. Eu, inclusive, penso que masculinidade tóxica não é suficientemente adequada, porque não transmite a ideia de desigualdade de poder. Transmite mais uma ideia de que é uma masculinidade que é ruim, mas a gente não sabe o quanto, por exemplo. Porque, por exemplo, toxicidade é para todo mundo, Você pensa assim, na química e tal, é ruim para todo mundo. Só que a masculinidade não é ruim para todo mundo, do mesmo jeito. Então, acho que é um conceito... Porque nessa relação de poder, alguém acaba, nessa relação, exercendo uma força sobre o outro, Em geral, pelo que se observa na sociedade, o homem... exercendo, ou a figura do masculino exercendo um poder ou subjugando a figura do feminino, a figura da mulher. Exatamente. Então, esse conceito, ele não traz essas nuances, que é necessário para a gente debater masculinidade. Sabe, acho que é um debate, enfim, dá um início, mas eu acho que a gente precisa aprofundar mais, porque o debate é muito complexo e a gente precisa começar a entender esses detalhes para entender a fundo o conceito. Quando a gente fala sobre masculinidade tóxica, e você acabou de trazer esse esclarecimento importante, as pessoas muitas vezes se referem à violência contra a mulher, essa figura do masculino que subjuga o feminino. Por que isso acontece e de onde é que isso vem? Essa relação a gente considera, estudando, é complexo e tem muitas origens, se for pensar. Acho que primeiro a gente pensa o patriarcado, que é um tipo de relação com as mulheres que é histórico, que é muito antigo e tem muitas mudanças e vai se atualizando. A gente pensa também tem relação com o colonialismo, com a colonialidade, que também tem a ver com um modo específico de lidar com o outro. Então, é a junção... sociedade patriarcal que formou o Brasil, mas que também já não vem daqui, vem de muito antes. Vem de muito antes. Ou seja, do homem que pode tudo e a mulher não pode nada, tem que ser recatada aí do lar, e não assume um papel ativo na sociedade, um papel de protagonista na sociedade. Isso. Aí eu queria pensar o conceito de masculinidade, o que a gente entende como conceito. Os estudos das masculinidades começaram ali nos anos 70,
sabe, ali no... Porque tem dois caminhos de pensar masculinidade. O primeiro é um caminho masculinista, de entender, de tentar recuperar aquele homem guerreiro, aquele homem, aquela figura do homem, que muita gente acha que o homem perdeu espaço e tal, e aí é um momento mais de resgatar essa figura do homem, essencial. Eu já faço uma leitura que eu acho que é muito importante a gente pensar masculinidade a partir dos estudos feministas. Então é da onde eu venho e da onde eu penso isso. Então os estudos de feministas, mulheres feministas. Né? Então a gente vai, principalmente da segunda onda, que discute um pouquinho do que é a essência e como as masculinidades devem ser. Então, portanto, o conceito de masculinidade que a gente tem é que masculinidades são processos que não foram únicos na história, são processos históricos, culturais, que têm diferenças em lugares, a gente precisa estudar, elas são localizadas. Cada lugar tem a sua cultura, a sua formação, a sua história. Então, assim, não é uma essência, não é uma coisa parada no tempo, concreta. É uma coisa é uma coisa que vai se moldando, vai ali, mas o que tem ali mais ou menos de estável são a relação com as mulheres. Né? Então assim, a gente diz que masculinidade, ela, como elementos principais, a gente pega os autores e autoras que discutem, que a masculinidade é fundada, por exemplo, num binarismo. O que é binarismo? Que é vivido que o homem, ele é o contrário de uma mulher. Sabe? E isso... Como se só existissem dois tipos, né, duas figuras, como se só existissem o homem 100% puro e a mulher 100% pura. Isso. Só que, assim, em tese, essa diferença, coisas que a gente poderia... Era para ser só uma diferença, mas virou uma contrariedade. E nesse contrário, ser homem é ser diferente de ser uma mulher. E aí a gente cria opostos. Então, um homem, enquanto o homem é racional, nessa linha, nesse jogo de opostos, a mulher tem que ser emocional. Enquanto o homem é bruto e forte, a mulher tem que ser frágil. Então, isso foi construindo relações. Isso remete até aos tempos primitivos dos homens das cavernas, né? O homem que, por exemplo, numa relação de poder, segurava um tacape, né, um pedaço de pau e digamos assim, né, subjugava a mulher ou até alguns outros animais que não fossem superiores a ele. Isso. Então, assim, essa subjugação, acho que é importante entender, essa forma de entender a mulher a partir do contrário, ela traz uma relação de violenta na estrutura. Então, e é uma relação antes de disputa. Isso. Então, ou seja, essa disputa e essa relação violenta, acho que eu não estou falando aqui de violência de ir lá e agredir uma mulher só. Eu estou falando que na própria formação que a gente tem de ser homem, já é concretizada a partir de situações violentas. Eu preciso dizer que uma mulherzinha é diferente de um homem. E veja, mulherzinha, que é um jeito de dizer específico de um tipo de pessoa, por exemplo, que é inferior, que é frágil. Que é inferior, que é frágil, é o outro. Enquanto a gente tem um homem, Simone de Beauvoir falando que o outro, né? Enquanto tem um homem, tem o outro, que é a outra aí, que é a mulher, que é o não homem, sabe? E não constrói como uma mulher nesse sentido. Então, essa relação já é violenta. Então, a gente tem uma própria construção de ser homem na nossa sociedade, do jeito que ela é pensada hoje, pode mudar, enfim, ela é fundada na misoginia e na violência. O que é a misoginia? Misoginia é um termo para se dizer o ódio, o repúdio às mulheres. Aí você fala, o que tem a ver com o senhor? É justamente nessa relação. O fato de eu me tornar homem a partir do repúdio específico a uma mulher já é uma misoginia, uma forma de exercer de misoginia. O problema é que ele é o pilar da nossa construção de ser homem. Vamos trazer um exemplo. Aí, por exemplo, vou te dizer, a formação de ser homem, vamos lá, ela é formada, os autores dizem que ela é formada por 3 violências específicas. A primeira é violência contra si, né? Então o homem, eu não posso, se eu gostar de um cantor específico que não é aceito pelas masculinidades hegemônicas, masculinidades, por exemplo, gostar de um músico específico que não é aceito, eu vou ser de alguma forma punido dentro das masculinidades. Eu vou ter algumas contradições identitárias e eu não vou ser visto como um homem ali especificamente. Se nós pensarmos, por exemplo, né, onde nós estamos aqui, Brasília, Goiás, onde predomina o sertanejo. Isso, né? Isso. Se o homem ali não gostar de tal música de sertanejo, ele preferir, por exemplo, a cantora Lineker, né? Por exemplo, né, ou mesmo a Pablo Vittar, né? Então seria, digamos assim, uma transgressão da masculinidade dele. Ele poderia ter algum indício de não ser homem, macho, masculino. Isso. E nisso, veja, eu posso gostar desses cantores, só que nessa norma, nessas concretizações de vigilância, é uma violência contra mim, porque eu vou ter que dizer que eu não gosto, ou vou ter que lidar com esse desejo ou com essa vontade de gostar de determinadas coisas. Na visão de algumas pessoas, seria a masculinidade frágil.
Isso, muitas vezes, pensar isso. Essa é a primeira parte, a violência contra O próprio homem, né? o próprio homem. Depois tem a segunda volta, que é a violência contra os outros homens. Então, assim, pra gente, homem, na formação de ser homem, a gente precisa demonstrar que é mais potente e mais forte que outros homens. Isso você pega uma escola, por exemplo. Você pode ver em escola. Quem é familiarizado com Vamos escola? lá para a quinta série. Isso. Você vê que é menino brigando com menino, é soco. Ali tem um status de dizer, de formar como homem, é te subjugar como homem também. É subjugar outros homens. Sabe? Isso tem um valor enquanto masculinidade. O menino que bate em outros tem um valor. Ele recebe um valor. Aquele lá é macho, ele é homem, não aceita. É mais não leva forte desaforo do para que os casa. outros. É um líder. A violência, ela é, nesse exemplo de masculinidade, não que eu coadune com isso, mas acho que a ideia é que os homens mostrando violência, mostrando poder e subjugação, num outro homem, é mostrar poder, é se formar homem. Eu sou mais homem do que o outro. Sabe? Então é isso, tem uma violência... Ou aquela história de dizer, não, eu tenho o pênis maior do que o outro, é um símbolo muito forte. Isso. Né? E isso é importante para os homens, sabe? Por quê? Porque eu preciso, entre os homens avaliam os homens. A gente é ensinado de que na casa dos homens, tem uma metáfora do Daniel Vozelin, que é um autor francês, que ele diz, os homens têm a casa dos homens, e quem é que manda nesses homens, os grandes homens dessa casa, nessa metáfora, são os homens que subjugam os outros homens. Então, feminilizar um outro homem, chamar o outro homem de gay, ou dizer que enfim, que ele faz sexo anal, que ele faz... Você vê, isso é comum na linguagem dos homens. Isso diz que eu sou homem e você não. Ou você é menos homem do que eu. Inclusive então, em relações homossexuais também, né? Você também vê a reprodução do masculino e do feminino, onde muitas vezes simbolicamente é a subjugação do ativo em relação ao passivo. Isso, que aí reproduz estereótipos de gênero, né? Que fala que enfim, a orientação sexual não subverte dispositivo de gênero, que a gente fala, que tem essas versões de macho, de masculino e feminino, e um é passivo, o outro enquanto... Nessa binarismo tem isso, né? Enquanto é um ativo, tem que ser passivo. Então reproduz isso. Então, assim, violência contra o próprio homem é outra estrutura. Então, você falou primeiramente da violência do homem contra si próprio, isso. A violência do homem contra o outro homem, né, que é um outro aspecto importante dessa forma de masculinidade, de construção isso. do masculino. E aí a gente pensa as várias masculinidades que tem. Por exemplo, tem as masculinidades hegemônicas, que a gente pode dizer aqui no Brasil como homem branco, classe média, alta, com escolaridade, com renda, com trabalho bom. Então, geralmente, esses homens são modelos, são os homens ideais. Nem sempre você consegue chegar lá, aliás, nunca você consegue chegar lá nesse modelo ideal, mas ele fica como um fantasma dizendo como um homem tem que ser, né? Então, aí tem as masculinidades negras, masculinidades gays, essas masculinidades são menores, entende? Então, tem uma disputa entre os homens. Você pode ver que os homens, quando conversam entre homens, em espaço, logo eles estão, quem tem o melhor trabalho, quem fala melhor, quem pega mais mulheres. Então tem uma disputa entre os homens para ver quem é que consegue ali sobressair em relação ao outro. Contando até vantagens, quando muitas vezes são mentiras. Né? Muitas vezes são. Mas é isso, contar vantagem, ainda que seja mentirosa, muitas delas são, né? Que transou várias vezes com a mesma mulher. Enfim, tem várias coisas que os homens contam no sentido de poder se afirmar enquanto homem sobre um outro homem. Entende? Então acho que é importante entender que os homens eles têm essas disputas entre eles. E isso é próprio de uma relação das masculinidades, esses desafios. É ver quem consegue pegar mais, quem dá o soco mais forte, quem consegue levar mais pancada. Ou seja, são situações que o homem até se coloca em risco para poder dizer que é mais homem. Né? Você vê, eu estava atendendo um cara recentemente, ele era o mais jovem, falou que eu duvido quem consegue arrumar pedreiro, né? Quem consegue arrumar o telhado numa manhã. Aí eu sou homem, eu vou lá. Os outros ficaram com medo, ele foi lá, arrumar o telhado, ia ganhar, mas não deve ser homem. Caiu, machucou, ficou lá hospitalizado 2 meses. Por conta, tá vendo? Fragilizou a simbólica masculinidade forte dele perante os demais, né? Isso, então assim, ele quis mostrar poder, mostrou algum tipo de poder ali, indo, né? Porque os outros não foram, ponderaram, né? Mais antigos, e o outro ele foi lá. Então é isso, tem uma coisa de se mostrar para os outros homens. De novo, quem avalia os homens são os próprios homens. Então, quando eu digo que você é um grande homem, que você de um homem falar para outro homem tem um valor muito importante do que uma mulher, sabe? E aí, a terceira volta, que é a violência contra as mulheres. Muito bem, só recapitulando, né? Você falou sobre as formas de violência, né? A partir dessa visão de masculinidade
perante o mundo e os outros, aí primeiro há uma prática de violência contra si próprio, depois uma prática de violência contra o outro homem nessa disputa para ver quem é o mais forte, né? E o terceiro, né, quando essa violência passa para o outro lado, digamos assim, o outro mundo, que é o mundo do feminino, é o mundo das mulheres, né? Onde ele tenta se impor em relação às mulheres. Isso, aí tem vários aspectos. Primeiro, essas duas voltas que a gente falou, o de contra si e contra os próprios homens, gera muito adoecimento, é muito difícil, porque você tem que ficar ali provando. Você se coloca em risco, como eu dei o exemplo. Então, é adoecedor esse momento, né? Isso adoece para os homens. Só que aí, na terceira, em relação às mulheres, isso junta, dá liga para os homens. Então, se eles brigam, se a gente briga entre si e contra si mesmo, o que nos une, o que une a violência contra as mulheres. Então tem esse elemento afetivo aí de fazer essa convergência entre os homens. E isso se torna em cumplicidades. Então os homens, quando você vê, um homem quando agride uma mulher ou quando tem uma situação específica, logo a gente se coloca no lugar do homem. E isso gera a casa dos homens. Então, o que é principal da casa dos homens, além dessas disputas, o que é o pilar, o que faz a argamassa do que aquilo ficar em pé, é a misoginia, que é a violência contra as mulheres. Isso junta os homens. E aí pode ser os homens. Os homens que antigamente, lá a minha pesquisa diz isso também, os homens que são variados, que brigam entre si, eles se juntam quando vão falar, por exemplo, que a Lei Maria da Penha é exagerada. Os homens se juntam nisso. Porque vê esse privilégio. Até entende? quem defende que deveria existir, né, como se houvesse uma equivalência, Exatamente. Uma lei, entre aspas, Maria da Penha, equivalente aos homens, se uma mulher batesse no homem, né? Como se isso fosse uma coisa normal, cotidiana, rotineira. Exatamente. Né? Por isso que eu falo sempre a gente voltar às pesquisas. As pesquisas não demonstram a necessidade de uma lei, embora o direito penal ele defenda, enfim, praticamente o direito penal, por vários aspectos, a gente pode dizer que defendeu o homem historicamente, né? E os interesses dos homens, né? Com essa mudança, e a gente vai vendo em 1988, a Constituição e tal, e a própria Lei Maria da Penha, ela parte de estatísticas, não é opinião, sabe? Não é o que eu acho da minha... É estatísticas. As mulheres morrem. As mulheres estão morrendo por conta dessas situações desses homens. E aí eu vou dizer outra coisa, por exemplo, além de ser esse aspecto de junção entre os homens nessa terceira volta da violência contra as mulheres e na misoginia, a violência contra a mulher muitas vezes acontece, geralmente, quando a gente pensa, nesse momento em que a mulher sai desse script que é colocado para ela. Recatada aí do lar. Isso. Não protagonista. Quando ela disputa algum espaço, é isso? Isso. Então, toda vez que uma mulher se coloca fora do lugar que é dado para ela dentro do machismo, dentro do patriarcado, dentro do racismo. Seja em casa, na família, no ambiente de trabalho, na universidade, todos os lugares. Ela vai ser colocada no lugar de uma forma violenta. Exemplos. Se uma mulher, por exemplo, se ela quiser separar, não é esperado que a mulher queira separar. Um homem até que sim, uma mulher não. Ela vai ser doutrinada, sabe? O Valzerlan, por exemplo, vai falar que a violência dos homens, um autor, ele fala que a violência dos homens tem uma lógica, tem um porquê. E nesse porquê... Consciente ou inconsciente? Isso. Ele fala até de uma forma consciente, sabe? De falar assim, e na minha pesquisa também diz isso. A mulher, por exemplo, por que ela quer separar de mim? Sabe? E eu agrito. Tipo assim, como é que pode isso? Como é que pode? Ela tá com outro, isso. Né? Seria, digamos assim, uma mulher da vida, para não usar outro termo aqui. Isso. E entre outras coisas, a mulher quer trabalhar, eu não quero. Tudo que ela fizer fora desses quadros, não tem, e por isso que eu acho que é importante pensar política, não tem política nisso, tem violência. Ou seja, impedir que a mulher possa trabalhar, né? Porque inclusive ali já está a relação do poder. Sim. Não, eu sou o que decide. O manter da casa, não é? Agora, no dia que esse homem quiser se separar, como é que fica a situação da mulher se ela não tiver nenhum trabalho, nenhum emprego, né? Porque abriu mão disso para cuidar dos filhos, da casa, até da sogra, muitas vezes, né? E aí ficou depois numa situação muito difícil, né? Que até dificulta a que ela se separe caso ela tenha o desejo de se separar. Sim, e isso a gente, de novo, sempre voltando às estatísticas, os casos de feminicídio, os casos de violência, primeiro, é muito comum em casos de ciúmes, sabe? Da mulher ou do homem, geralmente do homem, ou em casos que a mulher quer separar. Esses casos, então, eu falo para você que está ouvindo a gente, e tiver em momentos de separação, tanto homem quanto a mulher, é um momento para você tomar cuidado.
sabe? Eu entendo, eu gosto de fazer sempre essa reflexão que as masculinidades, ela atinge todo mundo. A minha pesquisa, por exemplo, a gente gosta de dizer que o outro é violento. A gente gosta de dizer que o fulano é violento. Só que a gente precisa entender que a gente divide essa cultura. E essa forma de entender masculinidade, que é fundada na violência, faz parte da nossa própria produção de vida aqui. E aí a pergunta, né? Será que você que está nos ouvindo, nos vendo nesse momento é violento? De alguma maneira já praticou esse tipo de violência? Isso. Aí a sua resposta vai ser não. Mas é isso que a gente precisa mudar e refletir. Porque você tem tudo para ser uma pessoa violenta. Tudo. Aqui na nossa cultura, a cultura machista foi feita para você ser violento. E aí a gente tem que começar a vislumbrar e entender que sim, você pode ser um cara violento. E quando a gente gosta de pegar casos emblemáticos. Eu entendo casos emblemáticos. Só que aí o que a gente faz? A gente faz a divisão. Ele é ele e eu sou eu. E o meu esforço no meu trabalho, e o meu esforço aqui na academia é dizer, gente, isso é uma tarefa para todos, sabe? Uma tarefa para todos. Uns têm um caminho mais longo, outros têm um caminho um pouco mais curto, mas todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo tem um caminho a percorrer. E infelizmente, uma coisa que nós temos observado na atualidade é que esse tipo de relação, de comportamento, dessa forma de masculinidade que, como você falou nesses 3 pontos, né, que agride a si mesmo, que agride a outros homens e que agride a mulher, tornando-se violento contra as mulheres, né, isso está acontecendo cada vez mais numa faixa etária bem entre criança e pré-adolescência e adolescência nas escolas, né? Tem isso acontecido muito através das plataformas de redes e mídias digitais, e nós observamos que até por emojis, né? Muitas vezes você está comunicando algum tipo de violência dentro dessas 3 formas que você acabou de falar. Isso, a gente está vivendo o que a gente chama de backlash, a gente usa como termo de é um momento em que está tendo esses avanços das pautas dos homens, das mulheres em relação aos homens, de poder de igualdade, tanto em questão de raça, só que a gente também está tendo muita reação das pessoas que estão achando que estão perdendo privilégio. E está tendo várias tecnologias nesse sentido. E hoje a gente tem essa atualização disso, né? Acho que nas redes sociais, a professora Valessa Zanello tem um artigo muito interessante falando sobre o grupo de WhatsApp de homens. De lá, nesse grupo de WhatsApp de homens, o que a gente vê é muita misoginia, muita objetificação das mulheres. Você vê que pode parecer uma brincadeira inocente muitas vezes nas conversas que acontecem, com uma piadinha, com um meme que se coloca, mas na verdade aquilo contribui em algum momento para um efeito prático daquela forma de violência. Exatamente. Isso é fundamental. Bem colocado, porque a gente acha que o cara que mata, ele é o que faz mais grave. Claro que matando, você está ceifando uma vida ali, o cara que mata tem que ser punido. Enfim, tem uma reflexão sobre o Estado, tem muitas coisas ali para a gente pensar. Agora, quando a gente tem um grupo de WhatsApp que tem mulheres em situações de objetificação, ali é uma forma de matar. Sabe? Isso a gente não considera, mas a gente precisa começar a pensar. Quando eu não considero o desejo da mulher, tem uma autora, Lia Zanota aqui da UNB também, que ela fala assim, que a mulher é considerada um objeto morto. Porque é um objeto que não tem desejo. Quando eu falo que... Você anula o desejo. Anula o desejo e subjuga o desejo dela ao nosso desejo enquanto homem. Você vê, a grande pedagogia afetiva que a gente tem na formação de homem, quando pensa em sexualidade, é a pornografia. Tem muitas pornografias, enfim. Mas a pornografia mais famosa, o mainstream da pornografia, ela é profundamente pautada na objetificação sexual e na subjugação. A gente tem uma cultura que a gente precisa pensar que a gente não consegue renunciar, a gente não consegue ouvir não das mulheres. Você vê, a gente acha que... Porque é isso, dentro de uma afirmação de masculinidade, o não, ouvir uma mulher dizer não e a gente destruir esse não é o homem potente. É o homem. Conseguir convenceu, né? Convencer não, conseguir usar aquele corpo. Sabe? Isso. Mesmo se ela não quiser. Ou seja, a gente tem baseado muito na pornografia, e eu acho que a gente tem que pensar sobre isso também de uma forma muito séria, é que a gente erotizou a subjugação. A gente erotizou o fato da mulher não querer. Numa sociedade democrática, numa política, na arena democrática, o que deveria ser erotizado é todo mundo querer. Eu tenho uma relação com a fulana e a fulana quer, e isso deveria ser prazeroso. Mas a gente conseguiu fazer o contrário. A gente conseguiu erotizar, ter prazer, quando ela não quer. Veja que complexo é isso.
Literalmente transformar num objeto. Literalmente transformar num objeto, sabe? Que não quer, e o desejo dela é filtrado pelo meu. E muitas vezes, talvez isso exemplifique a situação, quando, por exemplo, o homem se satisfaz com aquela mulher, ele acaba gozando e a mulher não, né? Muitas vezes ele gozou, sai, vai tomar banho e fica a mulher ali em cima da cama numa situação de e eu, não é? Isso. Eu não importo? Exatamente. E aí a gente pensa, né? A gente tem, as mulheres, tem um trabalho da Gerli, que é outra autora que trabalhou com a professora Valesca, ela fala, né, da falta de desejo das mulheres. Como é que a gente pode pensar o desejo das mulheres num lugar onde o desejo dela não importa? Se você não pergunta. Ou se você não pergunta, você não pensa em satisfazer o desejo dela, mas o seu. E ela mesma é subjetivada na subjugação. O desejo dela ela entende. Por exemplo, muitas vezes, eu acho que é do cotidiano e muitas vezes a gente não sabe, de mulheres que transa aí, acaba aí que eu tenho mais o que fazer. Porque isso não é ouvido o desejo dela não é colocado ali, sabe? E ela também não aprende isso. Agora, sim, é importante dizer, por isso que eu falo do anterior, da questão do privilégio, isso tudo gera privilégio pra gente. Porque assim, o homem você quer transar na hora que você quer, é um privilégio. A mulher não ter desejo, porque lidar com o desejo da mulher é ter que lidar também com ela não querer. Inclusive, isso gera, que você acabou de falar, uma espécie de ameaça. Se eu não tenho em casa o que eu quero, agora eu vou buscar fora, como se isso justificasse uma traição. E isso é uma violência. Quando a gente diz isso é violência, porque você está coagindo a mulher de uma forma cultural ali, social, a ela fazer quando ela não quer. E veja, são coisas que, aí o homem vai falar assim, que de vez em quando fala, eu também sou obrigado a... Meu amigo, você não é... Se você não quiser, se o homem não quiser transar, ele não transa. Fato. É um fato. É um fato. Mas, inclusive, ele pode se sentir violentado. Se ele não tiver desejo e a mulher quiser, a gente volta àquela questão dele se autopunir ou de se sentir talvez inferiorizado porque ele não quer e ele seria menos homem porque não quis transar com a mulher que estava querendo. Exatamente. Né? Aí isso ele vai ser... Ou numa relação homossexual com outro homem que queria ele não quis. Sim, né? Exatamente. Então, assim, o desejo do homem, ele é o centro. Ele é o centro do debate. E é por isso que a gente precisa fazer essa transição, sabe? De ver... Por isso que eu falo que é voltar à arena política, da gente poder entender que o outro tem desejo, interesses. E falando em política, eu queria entrar num tema muito importante. O que é a masculinidade, nessas formas que a gente acabou de falar, pode ser até um quarto ponto. O que é a masculinidade tem a ver com a política? O que é essa relação de poder entre homem e mulher, entre homens, não é? Ela tem a ver com a política partidária? O que é que o falo, o pênis, como se diz, tem a ver com a própria política? Sim. Dando até exemplos práticos com a nossa política brasileira. Isso. Então, acho que a gente está num momento que a masculinidade... Óbvio que a masculinidade ela permeia o político desde sempre, se a gente for pensar, de formas diferentes. Acho que hoje a gente está cada vez mais ultramasculinizando o debate, sabe? A política devia ser um lugar onde a gente pudesse discutir tensões, fazer debates e tal. Com ideias divergentes, que é normal. Entender que eu vou sair perdendo muitas vezes. Isso faz parte do jogo político, sabe? Amanhã eu ganho, hoje eu perco. Isso aí faz parte. Agora, o problema é que a gente está entendendo muito na arena política o fato de eu ser irrefreável, de eu ser... não tem argumento contra mim, sabe? O que é que isso tem a ver com você como presidente da República, como foi o caso de Bolsonaro, dizer assim, eu sou imbrochável? O que é que isso tem a ver com a política? Então, que mensagem isso está tentando trazer à força? Essa mensagem é uma mensagem para dizer da potência. E dizer que por ser potente, você consegue... E aí mexe com afetos, né? Você mexe, ele é potente, ele vai conseguir mudar o Brasil. E às vezes nem é, né? Então, não, isso, claro, é uma ilusão, só que engaja politicamente. Isso é um discurso, por isso que eu acho que a gente tem que estar atento quando o outro dá a cadeirada no outro. E a gente entende. O caso da Atena no debate. Isso, né? E a gente entende aquilo, porque aquilo ali é o fim do debate. Acabou esse debate, um ato de força. Isso, e ali é pela questão da honra e tal, você vê, ali é mostrar força da masculinidade. Eu não, veja... A gente volta para a quinta série. Isso, não importa mais minha capacidade de dialogar, minha capacidade de entender os poderes dos outros. Você vê, os três poderes, Montesquieu, né, o legislativo, o executivo, o judiciário, cada um com seu poder diferente. Eu preciso conviver com o poder dos outros, entender que o outro, às vezes, vai ter poder sobre mim. E isso é um grande problema. Se for ver, uma das pautas que tem até hoje é isso, é dizer que um poder está mandando no outro. E vai ser normal em alguns aspectos. Isso faz parte do político. Precisam se equilibrar, né? Isso, se equilibrar dentro. Só que nesse equilíbrio, em momentos vai ter... balanças, né?
Aí, isso é como a masculinidade vem se embreando enquanto uma plataforma política baseada na violência. Porque ter poder, ser um homem, eu sou homem, eu sou... Isso não quer dizer que eu sou capaz de conduzir o executivo só por isso, sabe? Isso é dizer, de algum aspecto, que uma mulher não poderia. O que um gay não poderia. Ou sabe? seja, eu sou viril, então assim eu Isso. tenho mais força, mais poder. Sim. Como se isso pudesse, de alguma maneira, supor inteligência, supor mais poder e conhecimento e Isso. capacidade para governar, para administrar, né? Isso. Que está relacionado com a questão do patriarcado, né? Onde Isso. as mulheres tinham que ser só recatadas e do lar fazer só Sim. aquelas coisas de casa, né? Dizer sim, senhor, para dentro, menino, show galinha, Sim, né? sim. E acho que é muito importante a gente poder retomar isso, sabe? Como que a gente consegue ter relações onde eu consigo renunciar a alguns aspectos. Entender que, em alguns momentos, o meu desejo vai ficar em segundo lugar. E é isso que a gente, homem, não entende. Sobretudo com as mulheres, sabe? Então, acho que é muito importante pensar a renúncia. Pensar a renúncia, acho que é um dos elementos. Renúncia é do meu desejo. A gente tem que entender que eu vou desejar determinadas pessoas. Essas pessoas não vão querer ficar comigo e tem que estar tudo bem. Isso até para a construção de qualquer relação, Isso. estabilidade saudável, né? É importante, Sim, né? Um renuncia, abre mão aqui, outro ali, sim. né? Isso é das relações políticas, seja entre duas mulheres, entre dois homens, entre um homem e uma mulher. Sim. E não vai ser um fato de poder que a coisa vai acontecer ali. Isso é antidemocrático. A relação, você vê, a democracia surgiu por conta de o lugar onde você pode tudo, onde você poder e você manda, é tirania. Sabe? Entende como as plataformas... Onde vale o poder do mais forte. Onde vale o poder do mais forte e ponto, sabe? Se eu não gostar de você, você morre. Se eu quiser pegar você ou transar com você, eu vou transar, porque isso o poder ali na tirania está colocado ali específico. Não tem diálogo. E é isso que a gente precisa rever. Então, assim, minha tese aqui nesse debate é dizer, as masculinidades não ajudam a gente a pensar em uma política que seja de construção e numa construção de um projeto de país. A gente precisa colocar tanto a pauta como o racismo, como o feminismo, como a luta contra a misoginia e pensar que essas masculinidades não são um elemento que ajuda, um elemento que constrói. Muito pelo contrário, sabe? E que essa masculinidade acontece, inclusive, ela é interseccional. Muitas vezes você tem esse mesmo tipo de relação entre, quando você falou a situação das mulheres, dos negros, muitas vezes o homem negro em relação à mulher negra, né, ou em relação à mulher branca, essa relação acaba, de certo modo, se reproduzindo também. Também se reproduz. Aí entra mais um elemento, outro que é a questão racial, que aí vem junto também. Mulheres negras, por exemplo, elas são vistas ou como pobres ou como mulheres menores, porque assim, a professora Valesca Zanella, ela utiliza a metáfora da prateleira do amor e vai colocando quais mulheres são melhores colocadas nisso. E as mulheres negras, mulheres em outra pobres, são lá embaixo, são as preteridas, né? Então a gente tem muito estudo sobre a solidão das mulheres negras, ou estudos de como as mulheres sofrem essa dobrada da misoginia e do racismo, que isso influencia muito nas instituições. A gente, por exemplo, a gente tem a ideia de que a gente vê nas estatísticas que as mulheres negras morrem muito mais que as mulheres brancas. Claro que a vida das mulheres negras é muito importante, só que aí diz do racismo, e diz de como as instituições lidam com isso. De novo, as masculinidades nas instituições, esse negócio de chegar lá e fazer, e poder sem dialogar com as pessoas, sem entender as diferenças, sem ter essa finesse, sem entender como as especificidades influenciam no vivido, isso cria condições específicas. Os negros, numa sociedade racista, a gente não acredita nas instituições. Por quê? Porque a gente é ensinado a não acreditar. Como é que eu falo para uma família negra? Chamar a polícia. Dentro do que a gente vê, que dentro das pessoas da violência policial, o que mais morre são jovens negros. Muito bem. Sabe? E aí, para a gente finalizar, há um outro componente aí, que é o componente econômico, a classe social. Então, você tem a questão da raça, a questão do gênero e a classe social, que também, muitas vezes, tudo isso acaba se sobrepondo e se transformando numa violência até mais explícita, mais forte e até policial, no caso. Isso. E aí, sobre a questão de classe, eu queria falar um pouquinho, porque a classe muitas vezes se reveste em escolaridade. E no meu estudo que eu fiz sobre homens autores de violência, uma das questões que está lá colocada, eu tenho outro estudo que também afirma isso, é que homens escolarizados acham que não cometem violência. E é lei de engano, os homens escolarizados também cometem violências, graves, inclusive. A gente acha que violência, quem comete é o pobre, é o negro, é o favelado. Sabe? E, de novo, voltando àquelas ideias da gente entender que é uma tarefa para todo mundo. Inclusive, achar e verbalizar isso é uma forma de violência. Exatamente, é profundamente violento.
Bem lembrado. Localizar no outro isso enfim, de novo, racista, classista. A gente precisa entender que discriminatório é uma tarefa para todo mundo. Para todo mundo. E aí a gente precisa romper essas cumplicidades que tem de homens e começar a ter conversas francas com outros homens quando vira o outro homem falando alguma coisa assim, falar, cara, você está sendo sexista, está sendo machista. A gente precisa começar a se assombrar com essas estatísticas, com esse cotidiano. Desnaturalizar isso. Exatamente, desnaturalizar isso e começar a ter outras posturas. Sem dúvida. Não basta não ser violento, não ser racista, não ser misógino. Você tem que ser antirracista, antimisógino, antiviolência e se posicionar dessa forma. Se posicionar, exatamente. Perfeito. Bom, infelizmente, Vitor Valadares, psicólogo há 15 anos, atua em Secretaria Nacional, ligado a esse trabalho junto às mulheres, é também pesquisador da Universidade de Brasília, terminando, já quase para terminar o seu doutorado também nessa área. Então, quero agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e um momento para a sua reflexão final junto a todos aqueles e aquelas que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Vitor. Então, é isso. Acho que é muito importante a gente pensar que a violência não é no outro. A gente tem a nossa tarefa. A gente precisa começar a pedir ajuda. A gente tem que começar a se movimentar. E esse processo vai ser difícil, porque sempre que um homem tiver o seu direito relativizado, não é legal para um homem pegar fila. Você, como homem, nunca aprendeu a pegar fila, vai ter que pegar fila. E entender como isso como um processo democrático e necessário para uma sociedade igual, democrática e equil. Então é isso. Eu agradeço a chance de estar aqui, de debater o que eu estudo, o que a gente estuda, as leituras e desse lugar que eu falo. E, enfim, só agradecimento. Espero que tenha sido legal, pessoal. Sem dúvida, entrevista fantástica. Muito obrigado. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.